Tribunal Federal disse que, se a denúncia chegar, será tratada tecnicamente. Roberto Barroso reconhece dimensão política, mas diz que o Supremo analisará a possível denúncia contra Bolsonaro com técnica e baseado em provas. Pois não, Raniele? Exato. O presidente do Supremo Tribunal Federal se pronunciou ontem, em entrevista coletiva após o evento, e disse que, independente das questões políticas que envolvem o caso, ele vai fazer o julgamento baseado nas provas. E diz que a Suprema Corte tende a levar o caso, sim, com seriedade que necessita. Vamos ver. Uma dimensão que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. Processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido, se não tem prova, você decide no outro. É claro que há uma dimensão política em certos assuntos, mas a minha visão na vida e meus quase 12 anos no tribunal tá certo, tá errado. Portanto, a minha visão do direito em geral não é uma visão politizada, é uma... Professor Vila, essa é a posição que a população, né, que a sociedade, que a democracia espera, né? É o do Supremo Tribunal Federal, decidir de acordo com os autos do processo. Como dizia lá o ministro Marco Aurélio, o processo não tem capa. Bem, a questão é que, se for encaminhada amanhã, ou durante essa semana, a denúncia por parte do Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, aí vai ser a primeira turma que vai enfrentar essa denúncia, não é o pleno. O ministro Joaquim Barbosa, ex-presidente supremo e ministro supremo, outro dia deu uma entrevista, semana passada, dizendo que, na opinião dele, deveria ser o pleno e não a primeira turma. Mas, regimentalmente, tem base legal de ser a primeira turma, que é formada por 5 ministros, né? O ministro Alexandre de Moraes preside a primeira turma, e tem lá a ministra Carmen Lúcia, aí o Luiz Fux, Flávio Dino e o Cristiano Zanin, né? São os 5 ministros da primeira turma. Então, a questão que se coloca, o Brasil vai parar, claro, para assistir tudo isso, e a denúncia, tudo indica, vai ser recebida, recepcionada, como desejar, cada um diz uma coisa. E aí, vai se discutir, ele se transforma em réu. O réu não está condenado, pode ser absolvido ou não. Aí vai abrir o processo, vai ser instruído o processo. E essa instrução no campo penal, como bem disse o ministro Barroso, tem que ser, evidentemente, será suficientemente baseada em provas. Dizem, o que sai nos jornais, é que essa decisão final do processo, ao menos, seria ainda esse ano, para não contaminar no ano eleitoral de 2026. A possibilidade do ex-presidente Bolsonaro ser condenado pelos 3 crimes, que provavelmente, vamos ver se são mesmo, atribuídos a ele, nós não conhecemos oficialmente a denúncia do Dr. Gonet, pode levar a uma penas mínimas somadas de 11 anos e máxima em torno de 28 anos. Isso significa, evidentemente, retirá-lo do jogo político por mais tempo do que pela decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E o Brasil vai pegar fogo, porque dos últimos 10 anos, quem tem o domínio das ruas não é o campo da esquerda ou da centro-esquerda, né? Sabemos que é o contrário. E aí a situação, o país, a tendência de pegar fogo é muito grande. Tudo indica que o presidente, ex-presidente, não vai buscar asilo. Não creio que ele faça isso. Estou pensando nas hipóteses, pensando alto. Ele deve responder o processo aqui no Brasil, inclusive porque politicamente ele ganha mais com isso, né? Independente se será condenado ou não. Se for condenado, já um ex-presidente, que agora é presidente, foi condenado e cumpriu 580 dias de prisão, depois o processo foi anulado, ninguém sabe o que poderá acontecer a posteriori. Mas teremos enorme tensão política num cenário econômico complexo que estamos vivendo e num cenário internacional mais complexo ainda. Então, tempestade à vista. Olha, Amadeu, essa manifestação marcada para março, que tem como pano de fundo a anistia aos que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro, é apenas uma cortina de fumaça para, na verdade, fazer uma pressão, apresentar mais uma vez a narrativa de Bolsonaro perseguido e, sobretudo, de mostrar uma força política
para tentar, de algum modo, influenciar nos processos que versam contra o ex-presidente da República. Então, essas pessoas que já foram utilizadas como massa de manobra no dia 8 de janeiro para invadir a sede dos três poderes, agora a pauta relacionada a elas está sendo utilizada novamente para tentar trazer benefícios ao ex-presidente da República. Porque, ao final das contas, Amadeu, esse grupo não está ali para discutir se quer ou não impeachment de Lula, se quer ou não proteger, entre aspas, dar a liberdade às velhinhas que foram em um domingo ensolarado apenas se manifestar pacificamente na Praça dos Três Poderes. Tudo versa para proteger Jair Bolsonaro de alguma forma e influenciar nesses processos. A única missão é essa. Vamos lá, voltando com a Raniele e falando agora sobre uma missão